Muitos nunca tinham visto o mar, mas esse nem era o maior espanto. Num pavilhão ainda em construção, eles foram se ajeitando, sem saber que fariam história. Os delegados chegavam do Nordeste, da Amazônia, do Sul, do Centro-Oeste do Brasil. A primeira tentativa de se criar uma central sindical depois da ditadura no Brasil foi esta aqui, em 1981, na Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, a CONCLAT. Representantes de todo o país, do campo e da cidade, se reuniram na Praia Grande, litoral de São Paulo. 30 anos depois, o ex-presidente Lula lembrou com emoção deste momento. Mesmo quando a gente estava divergindo, sabe, com maturidade, com compreensão de que a democracia é assim mesmo. É divergência na diversidade, é a gente conseguir conviver democraticamente sem precisar, sabe, frequentar a mesma igreja, ler o mesmo livro e torcer para o mesmo time. Os trabalhadores estavam divididos entre duas correntes. Uma que defendia uma central sindical no modelo corporativista e centralizado. Outra que defendia a organização da base no local de trabalho, mais aberta e democrática. Não houve acordo. Que votam na chapa 2, queiram levantar o crachá. A mesa não consegue discriminar a votação. Foi preciso criar uma comissão pró-CUT e esperar mais 2 anos até que a central fosse fundada, no dia 28 de agosto de 1983. Em votação, a criação da Central Única dos Trabalhadores. No congresso realizado em São Bernardo do Campo, estavam mais de 5.000 delegados, representando 912 sindicatos e dando voz a 12 milhões de trabalhadores brasileiros. Mas, afinal, para que serve uma central sindical se os trabalhadores já têm os sindicatos de cada categoria? No final da década de 70, os sindicatos de jornalistas eram dos mais avançados no Brasil. Os jornalistas, pela própria natureza da sua profissão, tinham plena consciência da necessidade de se organizar e lutar, não só para melhorar as condições de trabalho da categoria, mas também para contribuir para a vitória da democracia no Brasil. Fizemos em 79 uma grande greve com alto poder de mobilização, parou todas as redações, jornais, revistas, rádios e TVs durante vários dias. Porém, outras categorias ligadas à indústria da comunicação não pararam. Não havia articulação, não havia unidade. Não havia, na verdade, uma central sindical capaz de articular as lutas das diversas categorias de trabalhadores e que, com a sua capacidade, com o seu poder de unificar as lutas, conseguir uma vitória para nós naquela época. Antes do surgimento da CUT, houve outras tentativas. A Confederação Operária Brasileira, a Confederação Nacional do Trabalho, o Movimento Unificador dos Trabalhadores, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura e o Comando Geral dos Trabalhadores, este último impedido de funcionar depois do golpe de 1964. A CUT começou jovem, tanto na idade de seus primeiros dirigentes, quanto na proposta de um novo sindicalismo, combativo, classista, a favor da autonomia e da liberdade sindical. Um sindicalismo que fazia oposição ao modelo que vinha desde Getúlio Vargas, oficial, muitas vezes dependente do Estado e liderado por pelegos. A CUT esteve presente em todas as conquistas da classe trabalhadora desde o fim do regime militar. Logo de cara, a CUT ampliou a voz da base nos locais de trabalho e foi para a rua. Rompeu com a estrutura sindical que existia e exigiu discutir com o governo de igual para igual questões políticas e econômicas. Sempre defendeu uma sociedade justa, democrática e socialista. Mas, afinal, o que é a CUT? Uma organização sindical de massas, classista, autônoma e democrática. Com base na igualdade e na solidariedade, a central tem o objetivo de organizar, representar sindicalmente e dirigir a luta de trabalhadoras e trabalhadores na cidade e no campo, por melhores condições de vida e de trabalho
e em defesa de uma sociedade justa e democrática. A CUT está presente nos diversos ramos de atividade econômica em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. É organizada de forma horizontal e vertical, com seus dirigentes escolhidos democraticamente, independentemente da influência do Estado, dos patrões e dos partidos políticos. Seus princípios são lutar de forma intransigente pelos direitos e interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil para construir uma sociedade democrática e sem exploração. Garantir a mais ampla democracia em todos os seus organismos e instâncias, permitindo ampla liberdade de expressão de todas as correntes internas, mas com firme unidade na ação. Construir a unidade da classe trabalhadora, visando atingir objetivos comuns, mas com respeito às diferentes convicções políticas, ideológicas, filosóficas e religiosas. Atuar para fortalecer a organização de base dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, com um plano geral de lutas a longo prazo, associado a planos específicos para cada conjuntura. Defender a mudança da estrutura sindical brasileira, hoje corporativista, com o objetivo de conquistar liberdade e autonomia sindicais, bem como a organização dos trabalhadores por ramo de atividade. Agir em conjunto e solidariamente aos movimentos populares da cidade e do campo, unificando as lutas. Garantir a independência da classe trabalhadora, dentro e fora do país, em relação aos patrões, ao governo, aos partidos políticos e aos credos religiosos. Ser solidária com todo o movimento de emancipação que busque uma sociedade mais igualitária, livre das pressões imperiais. Fiel ao lema de Karl Marx, Trabalhadores do Mundo, univos, a CUT articula as lutas na América Latina através da Confederação Sindical das Américas e no mundo apoiando a Confederação Sindical Internacional. Fazer com que os trabalhadores de todos os setores produtivos sejam representados democraticamente na central, na proporção de seu peso, importância estratégica e histórico de luta. Criar, consolidar e fortalecer a organização por local de trabalho, com organismos de base livres e independentes, tanto na cidade como no campo. O objetivo da Central Única dos Trabalhadores é ser o órgão máximo de decisão e mobilização em defesa de todos esses princípios, que estão presentes em estatutos, congressos e deliberações. A CUT representa trabalhadores brasileiros da cidade e do campo, de empresas públicas e privadas, ativos e inativos, e defende seus direitos e reivindicações de caráter político, econômico, social e trabalhista. Ao longo dos primeiros anos, a CUT já demonstrou a que veio. Foram inúmeras ações de trabalhadoras e trabalhadores que contribuíram para fortalecer o projeto político em defesa da classe trabalhadora. A CUT denunciou a situação política e econômica do Brasil, com inflação em alta, arroxo salarial e a carestia. Apoiou a campanha pelas diretas já e promoveu uma marcha a Brasília no ano seguinte. Também apoiou a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, com participação popular, livre e soberana. Naquele ano, no 2º Congresso Nacional da CUT, foram aprovadas as diretrizes da Política Nacional de Formação, com um plano de ação estratégico e em rede. Desde cedo, a CUT adotou políticas de gênero, ao criar a Comissão Nacional da Mulher Trabalhadora, que representava 1/3 da mão de obra assalariada do país. Foi quando denunciou que na indústria a diferença de salários entre mulheres e homens chegava a 60%. Naquele ano, convocou a primeira greve geral, que alcançou 25 milhões de trabalhadores, contra o Plano Cruzado e para recuperar as perdas salariais. Também estabeleceu outras prioridades, como jornada de trabalho de 40 horas semanais, sem redução do salário, direito de greve, reforma agrária e segurança alimentar. Passou a defender saúde pública e educação como direitos e aposentadoria no campo e na cidade.
Todas essas reivindicações se transformaram em propostas de emendas populares, que foram encaminhadas à Constituinte depois de uma grande campanha nacional de coleta de assinaturas. Mais uma greve geral parou o país em protesto contra o Plano Bresser. No ano em que a Constituição foi promulgada, a CUT realizou o maior encontro sindical até então. Foi o terceiro CONCUT, em Belo Horizonte, que reuniu mais de 6.000 delegados. Daquele momento em diante estava claro o papel da CUT como a voz do trabalhador brasileiro. Outras lutas vieram contra o Plano Verão, a recessão e o desemprego, por reajuste mensal dos salários e pelo congelamento de preços da cesta básica. Causas que levaram às ruas 35 milhões de trabalhadores. Mas a reação dos donos do capital não demorou. Dispostos a tudo para eleger um presidente alinhado aos seus interesses, apostaram alto em Fernando Collor de Mello, contra o representante da classe trabalhadora, Luiz Inácio Lula da Silva. O resultado não poderia ser mais catastrófico para o país. A agenda neoliberal foi adotada, mas um plano econômico foi posto em prática para controlar a inflação, que passava de 1.000% ao ano. O capital financeiro passou a circular livremente, enquanto os gastos sociais eram cortados do orçamento. O Brasil não conseguia resolver sua dívida com o FMI, cujo pagamento havia sido suspenso com a moratória de 1987. Crescia a pressão da CUT contra o governo e o Congresso. Uma nova greve geral foi convocada. Cerca de 20 milhões de trabalhadores aderiram ao movimento por reposição salarial, em defesa dos serviços públicos e contra o aumento de preços de aluguéis e das prestações da casa própria. No ano seguinte, veio a campanha nacional pelo impeachment de Collor. O Congresso abriu o processo e o presidente deixou o cargo. No ano do seu 10º aniversário, a CUT aderiu ao movimento contra a fome, liderado por Betinho. O Brasil tinha alcançado o pior índice de pobreza extrema da história, cerca de 23 em cada 100 brasileiros. A central sindical passou a priorizar também as questões de gênero e estabelecer políticas de igualdade racial, com destaque à luta das mulheres negras. Foi preciso ainda enfrentar o desmonte do Estado brasileiro, promovido por Fernando Henrique Cardoso. Vieram a reforma da Previdência e as grandes privatizações. A Petrobras só não foi vendida porque os petroleiros decidiram parar. Foi uma greve histórica, que durou 32 dias. Naquele ano foi organizado o primeiro Grito da Terra Brasil, contra a fome e a miséria, pelo emprego e pela reforma agrária. Foi um período de caravanas, encontros, acampamentos e marchas, como a dos 100 mil em Brasília, principal manifestação contra a política neoliberal de Fernando Henrique. A mobilização chamada de Show Corrupção, Chega de Privatização e de FHC, teve mais de 60 mil pessoas ocupando a esplanada dos ministérios em Brasília. Era o apagão do governo, que por falta de investimentos teve que racionar a energia elétrica, o que destruiu sua já baixa reputação. A CUT e os movimentos populares arrecadaram milhões de assinaturas no abaixo-assinado contra a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, que pretendia submeter o Brasil e outros países sul-americanos aos interesses dos Estados Unidos. Em 2002, a CUT ajudou a eleger Lula presidente do Brasil. Naquele congresso havia, pela primeira vez na história da Central, um presidente da República como convidado de honra. Os anos que se seguiram foram de muitas conquistas para a classe trabalhadora brasileira. Em 2004, 1 milhão de trabalhadores ocuparam as ruas para comemorar o 1º de maio. O mesmo se repetiu em 2007. A CUT ajudou a eleger o governo, mas não abriu mão de suas reivindicações. A principal delas foi exigir um salário mínimo que fosse recuperando seu poder de compra. Não deu outra. De 2005 a 2016, ele foi reajustado sempre acima da inflação. O país cresceu, erradicou a fome e distribuiu riqueza. Por 10 anos, mais de 70% das categorias profissionais tiveram aumentos reais de salário muito acima da inflação.
Em 2008, um projeto de lei enviado ao Congresso pelo presidente Lula reconheceu as centrais sindicais brasileiras, uma reivindicação que vinha desde o nascimento da CUT. 2009 foi um ano de virada, em que novas pautas foram incorporadas e mais espaço foi aberto à nova geração de sindicalistas, sem abrir mão da experiência de quem construiu a central desde o início. No 10º Congresso da CUT, foi lançada a primeira versão de uma cartilha LGBT para combater o preconceito e a discriminação nos locais de trabalho. Naquele mesmo ano, também nasciam na CUT as secretarias de Meio Ambiente, Juventude, Combate ao Racismo, Saúde do Trabalhador e Relações do Trabalho. Importantes mudanças estruturais têm acontecido nos últimos anos. A partir de 2015, foi conquistada e aprovada na CUT a paridade entre homens e mulheres, que passaram a ter representação igual na Executiva Nacional e nas direções estaduais. Em 2016, veio o golpe que derrubou Dilma Rousseff, dando início à retirada de direitos trabalhistas que vinham desde os tempos de Getúlio Vargas. A partir daí, uma sequência de crimes contra a democracia. A condenação e prisão de Lula sem provas, impedindo que ele fosse candidato à presidência em 2018. E a eleição de Jair Bolsonaro, político de extrema direita, ligado às Forças Armadas e à milícia do Rio de Janeiro. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Um presidente que defende a tortura, ataca mulheres, negros, indígenas, destrói a educação e a saúde pública, a cultura e o meio ambiente. Um político desprezado em todo o mundo. No governo dele, o desprezo pela pandemia matou milhares de brasileiros. Mesmo sem poder ir às ruas por causa do isolamento social, a CUT não deixou de lutar e de ser solidária com os trabalhadores e trabalhadoras do país. Fizemos uma ampla mobilização e conquistamos o auxílio emergencial e o Fundeb. Como aconteceu no início dos anos 1980, a CUT se volta para a nova geração de trabalhadores, lutando por direitos e pela retomada da democracia. E aí, vamos continuar essa história?